Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Estamos à conversa com José Maria Castelo Branco, Vítor Gonçalves, João Caiado Guerreiro e também Franco Alves. Estamos a olhar para o Orçamento do Estado para o próximo ano, ou para a proposta. João, uma das questões que é inevitável perguntar-lhe tem que ver com a fiscalidade e com aquilo que é o cenário competitivo. Esta proposta de Orçamento do Estado de 2012, em que ponto é que nos coloca relativamente a outros players que estão no mercado a tentar captar investimento? Ficamos muito pior que o que já estávamos, mas já estávamos muito mal. Há um erro estratégico na fiscalidade portuguesa que é fácil de explicar e difícil de compreender porque é que não muda. Uma pequena economia ao lado de uma grande economia mais desenvolvida tem que ter impostos mais baixos. Não acontece com a Espanha. A Espanha tem impostos significativamente mais baixos que Portugal. Tem um IRC muito mais baixo. Eles não têm esta inovação que nós temos da tributação autónoma, de tributar a despesa. Tem um IVA significativamente mais baixo. Tem plafonização da segurança social, o que significa que os salários altos os salários altos mesmo de empresas portuguesas, estão todos a ser deslocados para Madrid. Porque, como não pagam segurança social a partir de 1.000 e tal euros por mês, o máximo que se paga lá é 1.000 e tal euros por mês, a diferença é colossal e ainda beneficiam de um regime interessante que os espanhóis têm, que também é para isso que o Cristiano Ronaldo joga em Espanha e não em Inglaterra, que é o regime dos estrangeiros não residentes. Estrangeiros não residentes durante 5 anos pagam apenas 20% de IRS. E, portanto, o nosso modelo fiscal é das coisas que nós podemos mudar mais rapidamente para atrair investimentos. Eu, para pegar em algumas... Aceitam a amortização do goodwill como custo fiscal, não é? Exatamente. Em 5 anos. Em 5 anos. Que, aliás, permitiu a saída para o estrangeiro dos grandes grupos espanhóis. Foram atrás dessa possibilidade, que adquiriram aí empresas por todo o mundo. Umas melhor compradas, outras pior, mas a verdade é que lhes deu hoje uma estabilidade grande. Mas o preço que compraram acabou por ser logo menor porque tinham vantagem fiscal em casa. Tinham essa vantagem fiscal. E, portanto, do ponto de vista fiscal, nós estamos muito mal e estamos a ficar pior. E eu dou um exemplo interessante ou dois muito rápidos. Primeiro, o IMI. O IMI em Portugal começa a ficar muito alto. E nós somos um país de turismo. Eu julgava que nós queríamos atrair residentes para o Algarve e residentes para Lisboa que comprassem cá a casa, que ficassem cá a gastar dinheiro. Agora, quando você diz, e eu até vou já para o mercado mais alto, porque esses negócios desapareceram, um tipo vai comprar uma casa na Quinta do Lago por 1 milhão de euros, que ele vai ter que pagar 5.000 euros por ano, mais alcavalas dá 7.000 ou 7.500 só de impostos, ele diz-lhe que não. Compra a mesma casa em Espanha ou em Marrocos. Em Marrocos não paga nada, em Espanha paga pouco. E nós devíamos atrair estas pessoas porque elas depois nos consumos, no IVA que pagam, nos empregados que empregam, nas pessoas, é uma coisa fundamental. A outra, que é uma norma a propósito dos grupos que detêm ou das pessoas que detêm offshores, agora têm pena de prisão maior, 12 anos, não é? É já mais que homicídio. Ter um offshore já é mais que homicídio. Bom, eu não sei se sabem, eu não vou dizer aqui, mas um dos maiores investimentos em Portugal é uma fábrica de automóveis, acho que já toda a gente percebe qual é. É detida por 2 sociedades offshore. Não sei se a ideia vai ser prender os gestores da fábrica, e isto é só um investimento, porque a maior parte dos investimentos são feitos em todos os países com planeamento fiscal. Portanto, nós aqui na fiscalidade temos um problema seríssimo, e eu queria pegar numa coisa que o Franco Alves dizia, que é esta questão das leis laborais e do mercado de trabalho a 2 velocidades, que é agravado também por esta fiscalidade que impede a meritocracia, impede o crescimento e leva a que os nossos jovens imigrem quase todos. Eu também não percebo qual é a sustentabilidade de um país que criou um mercado de trabalho que beneficia claramente os incumbentes, os que já estão, aliás, aqui o benefício é sempre para os incumbentes, e que prejudica os jovens de tal maneira, inclusive na fiscalidade sobre o trabalho, não é? Eu não sei se as pessoas têm noção que para entregar 700 euros líquidos a uma pessoa, ela custava 1.200 e poucos euros. E agora vai custar, com este imposto subsidencial, para aí 1.400. Quer dizer, um salário destes, 700 euros líquidos, é um salário baixo, o custo da empresa são 1.400, porque tem que lhe pôr os quase 35% de segurança social, a retenção na fonte de IRS, etc, etc. Quer dizer, e agora, metade do subsídio de Natal, já se ouviu para falar que a ideia da equidade era que fosse todo, não é? Já alguém dizia. Portanto, isso cria grandes problemas, e a fiscalidade tem esta questão. Quando se fala de impostos mais baixos, fala-se de um modelo de sociedade, porque um modelo de impostos mais baixos implica um Estado mais pequeno e mais eficiente. Implica escolhas, não é? Não é todos os funcionários públicos agora recebem menos, é decidir o que é que nós precisamos e o que é que não precisamos. Mas eu diria que o nosso objetivo deveria ser chegar a uma fiscalidade pelo menos igual à espanhola.
João, uma questão que lhe coloco. Falou há pouco nas offshores, mas dentro das soluções de planeamento fiscal, como sabe muito melhor do que eu, existem muitas soluções. Faz sentido que algumas empresas comecem a pensar em sediar as suas operações, por exemplo, no Luxemburgo ou noutros países? Eu julgo que, infelizmente, muitas delas já o fizeram, não é? A maior parte das empresas já o fizeram. Não quero estar aqui, eu posso referir, porque é público, o Jornal Público publicou um estudo. A Jerónimo Martins tem as holdings de controle na Holanda, a Sonai tem as holdings de controle na Holanda. Quer dizer, muitas destas empresas... com capitais do Estado. Exatamente. O que nós consideramos empresas portuguesas realmente não são. E nós aqui, às vezes, seguimos na nossa fiscalidade o exemplo dos Estados Unidos, que do ponto de vista fiscal, em muitas coisas, é um péssimo exemplo. Porque os países grandes são diferentes dos países pequenos. Se você é a maior economia do mundo e o país mais rico do mundo, pode fazer maldades às suas empresas que um país pequeno não pode. A Coca-Cola nunca vai ser dos Estados Unidos, porque embora venda por todo o mundo, cerca de 50% das suas vendas ainda são no mercado americano. Muitas outras empresas não o farão. Em Portugal já temos empresas que vendem muito mais no estrangeiro. Eu não estou a falar de exportadoras, só estou a falar de empresas que vendem e produzem muito mais no estrangeiro, o que é o caso da Simpor, o que é o caso da Jerónimo Martins, do que em Portugal. Portanto, essas empresas com muita facilidade mudam as sedes. E mudam as sedes de controle efetivo. E até por razões fiscais, ao mudarem ou criarem holdings na Holanda e no Luxemburgo, na Suíça também, nós também... Era importante fazer João, uma e aí nem sequer são offshores, porque no caso da Holanda são regimes fiscais de um país comunitário. Não, nós não estamos a falar de regimes fiscais offshore, nós estamos a falar de regimes fiscais inshore. Exatamente, regimes de dentro, ou as ATVs em Espanha. Estamos a falar de competitividade fiscal. Nós devíamos assustar ao pensar, epá, nós somos um país muito mais pobre e menos desenvolvido e estamos a ver as nossas empresas a mudarem as sedes para sítios onde tudo é mais caro, menos a fiscalidade. Aí a Irlanda fez bem bater o pé relativamente, nomeadamente à Alemanha, em dizer que não baixava e não baixou mesmo a fiscalidade. Fez não baixar, não aumentar, aliás. Fez muitíssimo bem, aliás, o grande crescimento da Irlanda, quando se analisa a Irlanda, o grande crescimento da Irlanda, e eu recordo de uma conversa com o Ministro das Finanças que fez isso, ele diz, a grande alteração que eu fiz em 1989 na Irlanda foi que baixei dramaticamente os impostos, e baixei dramaticamente os impostos sobre as sociedades. E é aí que começa o milagre irlandês. Porque, quer dizer, eles não foi ali em 3 ou 4 anos que eles educaram o povo irlandês e que depois de repente deu aquela produtividade. O problema é que é preciso ter um Estado que acompanhe essa queda de receita. Ter um Estado que acompanhe esta queda de receita, que se concentre nos pontos e ousadia, essenciais. Se calhar também, e ousadia e mudar o paradigma. Do ponto de vista do Estado, e pegando numa coisa importante, só queria dizer mais uma coisa. O Estado precisa de ser reformado e precisa dramaticamente de ser reformado. Mas é muito difícil fazê-lo agora, quando se estão a reduzir as retribuições às pessoas que ficam naturalmente muito mais desmoralizadas. Mas também é difícil fazer quando os ordenados aumentam, porque depois não há condições, nem há argumento para o fazer. Quando os ordenados aumentam não havia coragem. Agora que os ordenados diminuem, se calhar motivar equipas é extremamente difícil, não é? Agora não se consegue fazer, no passado não havia coragem, não era necessário.